Então, ele é morto e vivo ao mesmo tempo. Que ele fala dele como morto. Então, o Lacan diz, né, um dos fenômenos da linguagem que aparece na psicose é esse fenômeno de uma outra identidade. Isso. Veja, sai, mas volta. Isso. No delírio, especialmente no delírio psicótico, ou até mesmo paranoico, sai e não volta, fica lá fora. Acaba voltando, mas demora muito. Então pode passar 1, 2, 3 dias delirando, né? E diz assim, e o cara fragmentou. Aí quando ele voltava, ele diz aqui, tem uma espécie de um aterramento, né? Alguma coisa que constitui de novo um único centro. Aí ele conversa normalmente, ele sentava, comia, conversava com as pessoas, era extremamente educado com as senhoras, né? Era um cara, quando surtava, tchau, um abraço. Então, o que o Lacan está dizendo é que esta língua fundamental é a língua que ele cria para falar dos fenômenos que acontecem com ele. As almas, os homens atamancados. E aí ele cria quase que o livro tem 600 páginas completo, né? Então, veja, como é possível desenvolver uma história tão longa, né? Falando de uma coisa que só está na cabeça dele. Sim. Então ele acaba desenvolvendo uma série de termos próprios, que ele vai chamar de linguagem fundamental, para definir coisas, né, o tal do Nevergang lá, né, Nevergang, são as almas que dominam ele, né? Termos, e aí o Lacan fala, né, fenômenos da linguagem que aparecem, né, na psicose. Não há palavras suficientes, né, normalmente, em qualquer dicionário, que definam fenômenos que são muito fora do normal. Ele vai lá e modifica o Fleischmann, que também era morto e vivo ao mesmo tempo. Ele muda Deus, ele vai mudando, ele diz assim. E aí o que é que vem? Aí vem um simbolismo, né, vem um simbólico, que é novo, que é dele. A estrutura psicótica leva à construção de uma linguagem que Lacan insiste e diz assim, só do diagnóstico de psicose se tiver distúrbio de fala. Na psicanálise a gente não dá diagnóstico. Se for o psiquiatra, ele tem a obrigação de te dar um diagnóstico. Sim. Até porque ele tem um protocolo para seguir, com medicações e tudo mais. Então ele tem que ter um diagnóstico. Né? Agora, na psicanálise, nós achamos que o diagnóstico, ele, de certa forma, limita o inconsciente. Ele fecha o inconsciente. Então, nós evitamos ao máximo e não trabalhamos com isso. Você pode me dar uma declaração XYZ que... Não, o psicanalista também não faz isso. A não ser que ele seja também psicólogo e ele possa fazer laudos de psicologia. Né? Como eu não sou, por exemplo, no meu caso, eu não posso dar documento nenhum. Não é como, né? E mesmo que eu desse, não teria nenhum valor. Escolhido para procriar, né, através de Deus, uma nova raça. Assim. Ele diz assim, ao mesmo tempo que é uma relação amigável, é uma relação tempestuosa. Né? Que veja, Deus é uma figura que está fora. Sim. Né? Ele, de certa forma, coloca Deus dentro de uma dimensão dentro. Normalmente, como nós, vamos dizer que não somos psicóticos, olhamos para Deus fora, isso, né? E eu, inclusive, posso até falar para Ele, mas eu não consigo falar com Ele. Ele não responde. Isso, né? Se for o caso, eu procuro um padre, alguma coisa que talvez se coloque como um representante da palavra de Deus. Ou a Bíblia, né? Que dizem que foi ditado por Deus e coisas do tipo. Mas eu não tenho um diálogo direto. Eu não tenho uma interação. Deus não age diretamente sobre mim e eu também não ajo diretamente sobre ele.
certo? Só que no caso da psicose, essa virtualidade da relação desaparece. É dada concretude para as coisas que não são concretas. Se eu quiser escutar o Deus, eu tenho que me tornar Deus. Eu me divido em dois. Uhum. Quando a pessoa diz assim, eu ouço vozes, que ninguém está falando, só eu ouço. É ele mesmo que se dividiu e está falando através desta outra pessoa que é a divisão. Então ele fala aqui no final do texto, ele fala assim, né? Nós não sabemos do Schreber, a pessoa Schreber. Nós sabemos desta multiplicidade que aparece na escrita dele, dizendo sobre os fenômenos dele. É o Deus, é as almas, é isso, é aquilo, é o vivo e o morto. Ele fala assim, isso é o que aparece no fenômeno da linguagem. Ele mesmo se insultando, dizendo assim, não, você, né, Deus falando para ele, você é uma porcaria, você é uma carcaça. O que é uma carcaça? Alguma coisa que já morreu e está acontecendo. Do homem Schreber, nós não conhecemos muita coisa. Mas nós conhecemos mais desses outros que se desdobraram. O próprio Deus, o próprio Fleischzik, morto e vivo, ele mesmo morto e vivo. Ele fala, porque é disso que ele falava. Ele falava das constelações de Cassiopeia. Ele fala assim, o quanto já dissemos, e ele vai insistir isso em outros seminários, né? Dizendo assim, há uma espécie de um reflexo do mundo celeste na mente do homem. Por que tanta gente segue aquela coisa dos horóscopos? O que é horóscopo, gente? É um espelhamento celeste. O dia que eu nasci, o Sol estava na constelação X, que aliás já não está mais nada, né? Porque já mudou tudo isso. O pessoal continua com a constelação lá quando foi criado o negócio. E ele fala assim, então é bastante comum no fenômeno psicótico esta passagem para esta visão celeste. Se tem que ser alguma coisa superior a mim, então os astros estão dizendo alguma coisa sobre a minha vida. Tem que ser alguma coisa do céu, muito mais forte do que eu, não pode estar no mesmo nível que eu. Sim. Tá certo? Então, na hora em que eu faço essa divisão de mim mesmo, eu adoto o quê? Imagens ligadas a esses seres superiores.